Programa Saúde e Equilíbrio, voltando a falar agora, novamente com o nosso convidado, o professor Paulo Jofré, que é psicólogo clínico, acupunturista e professor de yoga, falando agora um pouco mais sobre essas terapêuticas orientais inseridas no contexto da psicologia. Professor Paulo, vamos falar um pouquinho agora da yoga. Me parece que hoje a yoga está invadindo cada vez mais e é um objeto de estudo atual seu, até porque o senhor faz mestrado hoje nessa área. Agora fazendo essa mesma associação entre yoga e psicologia. Conta pra gente um pouquinho como isso acontece. Muito bem. A yoga, por assim dizer, científica, ela começou na década de 50, né, com a escola de Cavalyananda, e foram os primeiros estudos científicos, né, dos resultados e os benefícios que o yoga, a prática do yoga, poderia estar aí auxiliando os praticantes. Hoje, o yoga, ele é muito utilizado na terapia complementar e eu, pessoalmente, utilizo isso com os meus clientes com a prática da Dhyana Yoga, que seria a meditação, né? Isso otimiza muito o tratamento, porque quem começa a praticar o yoga acaba se encantando com essa prática, né? E isso acaba deslumbrando o praticante e ele permanece nessa prática e você vai observando com isso um autoconhecimento, um aprimoramento do conhecimento do eu, e assim ele tem a condição de se expressar melhor enquanto psicoterapia, ele tem a condição de se cuidar melhor, inclusive, porque essa própria percepção ela é aprimorada, né? Então, eu acho que é um benefício muito grande associar aí a prática do yoga. Você falou que na década de 50, que a yoga foi mais ou menos introduzida aqui entre nós. Mas a yoga é milenar, né? Então, assim, antes disso, já existia algum tipo de associação entre o trabalho psicológico com yoga? Exatamente. Você tem relatos disso? Os Yoga Sutras de Patanjali, eles remontam a 2.600 anos antes de Cristo. Então, veja aí que é uma prática milenar, não é? E toda a fundamentação, toda a filosofia do yoga, ela está totalmente aliada, assim como na medicina chinesa, ela está aliada totalmente à psique. Ela não se dissocia, né? O que seria a palavra yoga? Seria a fusão, né, do homem com o todo. Então ela já parte desse pressuposto. E realmente a gente pode dizer que o yoga já lidava com a psique há 2.600 anos atrás, antes do surgimento da psicologia como ciência. A pessoa que pratica o yoga, tende a se resolver mais rápido? Olha, talvez não seja um caminho tão rápido assim, mas é um mergulho muito profundo. Ele começa paulatinamente, né, através até da própria Hatha Yoga, são as posturas, né, os asanas. O praticante ele começa a ter esse contato consigo mesmo, e isso vai se aprofundando através da prática mais intensa e leva justamente a esse reencontro. Entendi. Explica um pouquinho para a gente as diferenças entre não sei se existe diferença entre as yogas, né? Tem Hatha Yoga, tem Tantra Yoga. Qual é a diferença entre essas práticas básica entre elas? Já que todas levam o mesmo nome, né? Yoga. Sim, e todas levam ao mesmo caminho. A gente poderia resumir yoga como uma coisa só, né? É claro que existem realmente linhas diferentes, de técnicas diferentes, inclusive. A maioria das técnicas de yoga exigem posturas, né? Exigem técnicas específicas para cada objetivo, mas todas podem se concluir numa única só, yoga, né? Nós temos aí a Raja Yoga, que seria a mãe, né, da prática do yoga. Ela é muito mais meditativa, através da contemplação, através mesmo dos mantras. E existe as técnicas mais modernas, as dinâmicas ativas, e outras técnicas que
acabam levando para o mesmo fim. Quais são as patologias que, na sua visão como psicólogo, são mais resolvidas ou são mais facilmente tratadas associando a prática do yoga? Eu vou partir por um exemplo, uma experiência que eu tive muito rica com um paciente psiquiátrico, portanto ele utilizava-se de medicamentos e foi-me sugerido que ele participasse do grupo de yoga com o qual eu ministro as aulas de meditação.